pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de biologia? Pessoal, o nosso tema hoje vai ser sobre genética, a famosa genética, que muita gente tem medo, porque envolve cálculo de matemática, lembra? Regra do E, regra do OU, nas famosas regras de probabilidade, regra do pelo menos. Então, nosso primeiro conteúdo aqui vai ser sobre genética, a famosa primeira lei de Mendel. Legal? Vamos trabalhar, conhecer um pouquinho quem foi Mendel, seus trabalhos com ervilhas, né, a famosa piso sativo, ervilha de cheiros. Então, vamos iniciar. Vamos embora. Iniciando, então, primeira lei de Mendel. Vem comigo. Então, gente, vamos falar sobre a genética, né? Genética, literalmente falando aqui, é a parte da biologia que estuda os genes, mas isso vai muito além, né, de simplesmente estudar o gene. Genética é a área da biologia que estuda a herança biológica, não é isso? A famosa hereditariedade, que na verdade é a transmissão das características que são passadas de pais para filhos ao longo das gerações, certo? Hoje nós devemos aí aos estudos da genética, né, o famoso monge agostiniano, conhecido como Mendel, né, Gregor Mendel, que divulgou os seus trabalhos no ano de 1865. Legal? Mas vamos lá. Mendel, pessoal, ele trabalhou com as famosas ervilhas de cheiro, né, conhecida como, olha lá, pisum sativum, não é isso? Aí vem a perguntinha, professor, por que o Mendel resolveu trabalhar com ervilha de cheiro? Primeiro, pessoal, a ervilha de cheiro, né, é um ser vivo que, no caso um vegetal, que apresenta fácil cultivo. Segundo, produz um grande número de descendentes em curto espaço de tempo, certo? Apresenta linhagens puras, o que até mesmo permite o quê? A autofecundação, certo? Foram os motivos que levaram Mendel a trabalhar com as famosas ervilhas de cheiro. Mas para começar a genética, nós temos que lembrar de alguns conceitos, né? Olha aí, genótipo e fenótipo. Esses dois conceitos o pessoal costuma confundir muito. Genética, pessoal, é a carga genética. Genótipo, né? Me desculpe. Genótipo é a carga genética de um indivíduo. Certinho? Vamos melhorar aqui, ó. Então, falou. Em genótipo, nós estamos trabalhando com a carga genética. Gente, a carga genética é o que nós encontramos nos genes, não é isso? É um termo utilizado para designar a constituição genética de um indivíduo. Beleza? Ninguém visualiza um genótipo. Toma cuidado com isso, porque o genótipo, ele faz parte do material genético do indivíduo. Genótipo é a carga genética. Fenótipo é a característica manifestada, certo? É aquilo que se manifesta. O que pode se manifestar? A cor dos olhos, não é isso? A altura do indivíduo, certo? A cor de uma ervilha, a superfície de uma ervilha, se ela é lisa, se ela é rugosa, a cor do pelo de um animal. Isso é fenótipo. Agora, não podemos esquecer que o fenótipo depende de quem? Da carga genética do indivíduo, mais do meio ambiente. Então, para você trabalhar com o fenótipo, para que esse fenótipo possa se manifestar, tem que ser levado em conta o genótipo, certo? Mais o ambiente aonde aquele indivíduo se encontra. Legal? Então, qual que é a diferença de genótipo e fenótipo? Genótipo é a carga genética e fenótipo é a característica manifestada. Outro termo que cai muito, alelo recessivo. Toma cuidado com isso aqui. Várias vezes a gente está trabalhando, né? Ah, o indivíduo é azão-azinho. O que seria esse azão-azinho? O azão-azinho, gente, ele está representando o que pra gente? O gene. Não é isso? O azão-azinho é o gene. O azão é um alelo, que localiza-se no cromossomo. E o azinho também é um alelo. Só que o azinho você chama de alelo recessivo, tanto que ele é simbolizado pela letra minúscula. E o azão é o alelo o quê? Lembra? Dominante. Ele é simbolizado pela letra maiúscula. Então, nesse caso, quando eu falo que o indivíduo é azão-azinho, o azão-azinho é um gene. Legal? Então, o alelo recessivo, ele é simbolizado, certo? Por letra minúscula, como eu falei, representado por letra minúscula, e ele atua somente em dose dupla. Legal? Por isso que você vai ver aí genótipos, exemplo, azinho-azinho, bezinho-bezinho, azinho-azinho, bezinho-bezinho, tá? Etc. Legal. Isso é o alelo recessivo. Ele só vai atuar em dose dupla. Tá vendo aqui, ó? Dose dupla, dose dupla. Aqui eu tenho um par de alelos recessivos, ali, ó, azinho-azinho, bezinho-bezinho, dose duplas. Já o alelo dominante, certo? Alelo dominante, ele atua tanto em homozigose, dá uma olhada, representado por letra maiúscula, azão-azão, quanto em heterozigose, nesse caso, azão-azinho. Beleza? Esse é o alelo dominante. Agora, o indivíduo homozigoto é aquele que apresenta um par de alelos idênticos. Aí não importa se é dominante ou se é recessivo, eles têm que ser idênticos. Por exemplo,
Azinho, azinho, é um homozigoto. Azão, azão, é um homozigoto. Azão, azão, bezão, bezinho, bezinho, é um homozigoto também, não é isso? Está todo mundo simbolizado por alelos idênticos. Já o heterozigoto, ele é sempre simbolizado por um alelo dominante e um alelo recessivo. Então, nesse caso, ele seria azão, azinho, certo? Bezão, bezinho, o que mais? Azão, azinho, bezão, bezinho, pontinho, pontinho, pontinho. Gente, vale a pena lembrar que quando o indivíduo ele é homozigoto, certo? Você diz que ele é puro para uma determinada característica. Quando ele é heterozigoto, você diz que ele é o quê? Ele é híbrido para uma determinada característica. Legal? Então vamos lá. Primeira lei de Mendel, também conhecida como monohibridismo. Gente, quando você fala em primeira lei de Mendel, tá? Monohibridismo é quando você trabalha com um par de alelos. Por exemplo, azão, azinho. O azão, azinho é um par de alelos. Se eu estou trabalhando com um par de alelos, eu estou me referindo à primeira lei de Mendel. Professor, e se eu estiver trabalhando com dois pares? Exemplo, azão, azim, bezão, bezinho. Pode contar que são dois pares, olha, ó. 1, 2. Se eu tiver com dois pares, se eu tiver com três pares, dá uma olhada lá, ó. Azão, azim, bezão, bezinho, cezão, cezinho, e por aí vai. Se eu tiver dois pares, três pares, quatro pares, não importa, aí eu vou estar trabalhando com a segunda lei de Mendel, que a gente vai ver em aulas futuras, legal? Hoje, nós só temos que lembrar que, quando eu falo em primeira lei de Mendel, eu estaria trabalhando com um par de alelos, certo? Um par. Então vamos começar. O termo herança mendeliana ou monohibridismo, de novo, então tá até chato, né? Mas vamos lembrar, é quando eu trabalho com um par de alelos, aplica-se a casos em que apenas um par de alelos de um gene está envolvido na herança característica, certo? Bom, gente, é bom a gente já começar aqui com os conceitinhos, né? Que nós temos um indivíduo azão-azinho, né? Com caráter azão-azinho, genótipo azão-azinho, com outro, né? Também azão-azinho. Como é o primeiro cruzamento, eu chamo de geração P. O que é geração P? Geração P é a geração parental, é a geração dos pais, é a geração dos genitores. Você tem duas formas de trabalhar. Você pode trabalhar aqui com o quadro de Punnett, né? Tem muita gente que gosta de trabalhar com o quadro de Punnett, onde eu vou encontrar os famosos descendentes. Quer ver? Vamos analisar. Se eu tenho um indivíduo azão, azinho, vou distribuir ele aqui na tabelinha, né? No quadro de Punnett. Azão, azinho. Do outro lado, mesma coisa, ó, indivíduo azão, azinho. Então você percebe que eu peguei o indivíduo azão, azinho, que está cruzando com outro azão, azinho, certo? Aí você faz as combinações. Vamos lá. Azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Vamos lá. Azinho com o primeiro azão aqui. Bom, eu deveria colocar azinho, azão, mas não se esqueça que o azão é dominante. Então o dominante vem na frente. Azão, azinho. E se eu pegar o azinho com o azinho, eu vou ter azinho, azinho. Como você percebe, eu tenho aqui a primeira geração, né, de filhos. Quais são as possibilidades de nascer um indivíduo azão, azão, outro azão, azinho, outro azão, azinho, outro azinho, azinho. Muita gente gosta de trabalhar assim. Eu, particularmente, não gosto. Acho que demora muito, perde tempo. Mas quem gosta, sem problema nenhum. Manda ver. Eu gosto de trabalhar com a propriedade distributiva. Eu acredito ser um pouquinho mais rápido, né? E não é um procedimento errado, de forma alguma. Você pode até fazer em questões abertas, nenhum problema. Então, por exemplo, você tem aqui a geração dos pais, não é isso? Vamos pegar o primeiro azão, vamos distribuir. Azão com azão, olha lá, ó. Azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, azão, azinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. Pronto, essa é a primeira geração de filhos. Certo, gente? Como vocês percebem que eu peguei dois indivíduos heterozigotos, cruzei e eu tive aqui um dominante homozigoto, um dominante heterozigoto, mais outro dominante heterozigoto e um recessivo. Se eu for calcular em probabilidades, existem três probabilidades, olha, ó, uma, duas, três probabilidades em 4. Você pode ver que são 4 filhos, ó. 1, 2, 3, 4. 3 possibilidades em 4 de ser o quê? Dominantes. Legal? E apenas uma possibilidade em 4 dele ser o quê? Recessivo. Então, se eu pegar um casal de indivíduos heterozigotos, existe 75% de nascer filhos dominantes e 25% de nascer filhos o quê? Recessivos. Professor, como é que é essa porcentagem? É claro que todo mundo sabe, mas para quem não lembra, vamos lá. Se eu pegar aqui os 3/4 que nós obtivemos aqui, né, de indivíduos dominantes,
basta multiplicar por 100, pronto. Vai dar 300 dividido por 4. Quanto que dá 300 por 4, pessoal? 75, nesse caso, por cento. Legal? A mesma coisa você faz com 1/4. 1/4 vezes 100, 25%. Bom, então eu só te mostrei que você pode usar quadro de Punnett ou você pode fazer propriedade distributiva. Legal? Então vamos lá. Ok, pessoal, vamos falar então agora sobre as ervilhas, né? Quanto à coloração de acordo com o famoso Mendel. Vamos lá. O Mendel pegou uma ervilhinha amarela, né? E fez o cruzamento com a verde. A verde, como você está vendo aqui, ó, ela é recessiva, não é isso? Vzinho, Vzinho. E a amarela, ela é Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. Resumindo, a amarela é dominante, verde é recessivo. Professor, por que usou V e não usou A? Porque o V, gente, tá? Ele vem de quem é recessivo. Nesse caso, recessivo, quem é? É o verde, V de verde, certo? Se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com cor de melanina na pele humana, quem tem melanina tem pele normal. Quem não tem é albino. Como o albino é recessivo, eu posso usar A de albino. Beleza? Não é que é uma regra, mas é melhor você usar a primeira palavra de quem é recessivo. Então o Mendel pegou uma ervilha pura. Olha lá, ó, Vzão, Vzão. Legal? Essa pura. E cruzou com uma ervilhinha verde. Olha lá, ó, Vzinho, Vzinho. Então vamos lá? Eu vou aplicar aqui com vocês a propriedade distributiva. Me ajuda aí. Vamos lá. O que eu tenho que fazer primeiramente aqui para poder calcular? Quando eu falo em propriedade distributiva, eu venho Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Legal. E Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Como vocês estão observando aqui, gente, eu tenho aqui na geração F1... Desligou, Letícia? Desligou. Aí, agora ligou. Ligou e desligou. Agora ligou. Aí, vamos começar aqui. Eu vou começar a partir da segunda parte que eu estava aqui, certo? Quando você mandar. Então vamos lá. Se eu pegar a ervilha Vzão, Vzão e cruzar com a Vzinho, Vzinho, não é isso? A amarela pura, Vzão, Vzão, e verde, Vzinho, Vzinho, como eu faria? Eu vou aplicar aqui a propriedade distributiva. Vai. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzão com Vzão, Vzinho, né? Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Então nós temos aqui agora a primeira geração de filhos, certo? Então, gente, quando você observa aqui, como o Mendel pegou uma ervilha amarela pura e cruzou com a verde, nós tivemos 100%, pode ver que todo mundo é Vzão, Vzinho, 100% Vzão, Vzinho. Quem é Vzão, Vzinho? Olha lá, Vzão, Vzinho é ervilha o quê? Amarela. 100% de ervilhas amarelas. Até aí, tranquilo. O que o Mendel resolveu fazer? O Mendel resolveu agora, que já que nós temos geração F1, 4 indivíduos Vzão, Vzinho, ele resolveu fazer uma autofecundação. Então tá aqui, ó. Ele fez uma autofecundação. Ele pegou 2 indivíduos da geração F1 e cruzou entre si. Então vamos lá. Olha, pode ver que é Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, certo? Então vamos iniciar aqui para a gente poder montar esse cálculozinho aqui. Vamos comigo. Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzinho com Vzão, Vzão, Vzinho. Vzinho com Vzinho, Vzinho, Vzinho. Essa é a geração qual agora? F2, a segunda geração de filhos. Bom, eu vou ter 2 maneiras de responder. Primeira é a proporção genotípica. Como que eu faço? Vamos analisar? Genotípica ou genótipo. Conta comigo, gente. A genotípica eu tenho uma que é Vzão, Vzão, em quantos? Em 4. Então nós temos 4 filhos, ó. 4 descendentes, né? 1, 2, 3, 4. 1 em 4. Quantos são Vzão, Vzinho? Vzão, Vzinho são 2 em 4. Quantos são Vzinho, Vzinho? 1 em 4. Como eu estou querendo uma proporção, o que eu faço aqui? Ó? Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso cortar os 4. Não é isso? 4, 4, 4. Aí qual vai ser a minha resposta? 1 para 2 para 1. Pronto. Bom, pessoal, nós vimos aqui a proporção genotípica. Vamos para a fenotípica agora. A fenotípica você faz o seguinte. Eu vou reescrever para você, ó. Nós tivemos ali na F2, não foi? Na geração F2. Vzão, 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 Vzinho, não é isso? Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Então vamos lá. Vzão é amarela. Vzão é amarela. Vzão é amarela. Não pode esquecer, gente. Ó, vamos olhar a legenda aqui. Se tiver Vzão é amarela. Se for Vzinho, Vzinho, ela é o quê? Verde. Então vamos voltar. Então quando você olha aqui, nós temos Vzão, Vzão amarela. Vzão, Vzinho amarela. Vzão, Vzinho amarela. Então nós temos aqui 3 em 4, que são
amarelas. Ou, se eu multiplicar por 100, 75%, certo? E apenas uma em 4, que é o quê? Verde, ou seja, 25%. Como eu estou falando em proporção, eu corto 4 com 4, e aí, o que nós vamos ter como resposta? Vamos lá? 3 para 1. Então, se te perguntarem, qual é a proporção genotípica da primeira lei de Mendel? Qual que é? 1 para 2 para 1. E a fenotípica? 3 para 1. Legal? Então vai depender do que a questão vai pedir para você. Bom, vamos lá. Um outro conteúdo que a gente... até coloquei para você uma questãozinha para você ver como que funciona. Ó, um determinado casal normal, mas heterozigoto para o albinismo, solicitou aconselhamento genético sobre a possibilidade de vir a ter crianças apresentando a condição albina. Qual é a probabilidade desse casal ter? Letra A, 4 crianças albinas. Bom, gente, ele pegou um casal normal, mas heterozigoto. Então você está vendo que o normal é heterozigoto. O albino, então, passa a ser o quê? Recessivo. Então o que você faz? Vamos lá. Eu vou pegar aqui a geração parental. O casal é azão, azinho versus azão, azinho. Confirma? Vamos fazer o cruzamento? Então vamos lá. Azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, azão, azinho. E azinho com azinho, azinho, azinho. Pronto, vamos responder as questões. Eu só preciso disso. Bom, só para analisar. Esse é normal, esse é normal, esse é normal e esse indivíduo é albino, certo? O que ele quer? Letra A, 4 crianças albinas. Gente, 4 crianças albinas, o albino não é esse indivíduo azinho, azinho? Azinho, azinho não é 1 em 4? Então você vem e faz isso aqui, ó. É 1 em 4. Mas ele quer 4. Então você faz 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4, 4 vezes, ou simplesmente eleva a quarta. Não é isso? Então o que vai dar? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Dá 1. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Vezes 4, 256. Resumindo, de cada 256 nascimentos, existe uma probabilidade de nascer 4 crianças albinas. Letra A, encerrado. Tranquilo? Letra B. Agora ele quer na B uma criança albina do sexo feminino. Então vamos lá. Para ser albina, quanto que é mesmo? 1/4. Nós já calculamos ali, ó. 1/4. Só que ele quer do sexo feminino. Gente, qual é a possibilidade de nascer homem? 50%. De nascer mulher? 50%. Então, mulher, 50% em porcentagem, em fração dá quanto? Meio. Metade. Então, esse meio é o sexo. E esse 1/4 é para a criança ser o quê? Albina. Não é isso? Então, agora é só multiplicar. 1 vezes 1 dá 1, 4 vezes 2 dá 8. Resposta, 1/8. Quer passar em porcentagem, multiplica por 100. Letra C. Uma criança normal heterozigota e do sexo feminino. Masculino, desculpa. Gente, heterozigoto não é azão, azinho? Quantas são azão, azinho? 2. Em quanto? Em 4. Então, o que eu faço? Eu pego 2/4 e multiplico por quanto? Sexo masculino. Meio. Corta 2 com 2, quanto que dá aqui? 1/4. Resposta, 1/4. Multiplicando por 100, 25%. Tranquilo? Bem sossegado. Chegamos agora na genealogia, tomar muito cuidado com a genealogia, o heridograma, né? Nós tivemos um quadradinho, é um homem normal, um círculo, uma mulher normal. Se ele tiver achurado todo pintadinho de preto, é um homem afetado por alguma característica. Se for um círculo pintadinho de preto, é uma mulher afetada. Se você não sabe ainda o sexo da criança, né? Ele tem, então, tiver no losango, é sexo indeterminado. Aqui nós temos um homem com uma mulher, se uniram, casamento. E tivemos o que aqui? 4 filhos. Eles tiveram um menino, uma menina, mais um menino, mais uma menina. Certo? E aqui nós temos o seguinte, ó. Nós temos 2 meninas, certo? Que partem de um ponto só. Significa que elas vieram de um único ovo. Não é isso? Só que elas estão ligadas entre si. O que significa isso, essa ligação? Significa que elas são gêmeas verdadeiras. Não quer dizer que elas são siamesas, nada a ver, gente. Né? Se elas estão ligadas entre si e vêm do mesmo ponto, elas são gêmeas. Ligadas entre si significa o quê? Aqui nesse caso no heridograma, que são gêmeos verdadeiros, que nós também chamamos de gêmeos monozigóticos. Certo? E do outro lado, nós temos, aqui obrigatoriamente, gente, os gêmeos monozigóticos têm que ser o quê? Do mesmo sexo, obrigatoriamente. Do outro lado, não. Elas partiram do mesmo ponto, quer dizer que são gêmeos. Só que nós temos uma menina e um menino, e eles não estão ligados entre si? Claro que não, porque eles são indivíduos de sexos o quê? Diferentes nesse caso, são gêmeos falsos, gêmeos fraternos ou gêmeos dizigóticos. Aqui eles podem ser 2 meninas, 2 meninos, ou uma menina ou um menino, não importa, porque eles são diferentes. Tudo bem? Vamos lá.
Vamos falar agora de herança intermediária. Herança intermediária é ausência de dominância. Codominância também é ausência de dominância, certo? Mas vamos lá. A herança intermediária é o tipo de ausência de dominância em que o indivíduo heterozigoto exibe um fenótipo intermediário e uniforme em relação aos parentais homozigotos. Aí, gente, eu coloquei o exemplo da flor maravilha, né, também chamada de Mirabilis jalapa. Você tem aqui uma flor vermelha, ela vai ser vezão, que está sendo cruzada com uma flor branca, que vai ser bezão. Se você vê que a flor vermelha cruzou com a branca, nasceu quem ali? Olha lá, ó, uma rosa. Só que o detalhe, gente, a rosa não é nem vermelha nem branca. Ela é a mistura da vermelha com a branca e ela é um padrão uniforme. Professor, mas quem está dominando em quem? O vermelho domina o branco domina o vermelho ou ninguém domina ninguém? Pessoal, ausência de dominância. Ninguém domina ninguém. Apesar de eu colocar em letra maiúscula, não quer dizer que é dominante, certo? Ninguém domina ninguém. Então, o rosa, eu posso colocar ele sendo tanto VB, quanto eu posso colocar sendo BV, não importa. B na frente, V na frente, porque ninguém domina ninguém. Então, se eu pegar uma flor vermelha com uma branca, nasce uma rosa. A rosa é a intermediária e a cor dela é uniforme, é uma cor só, totalmente rosa. Isso é chamado de herança intermediária. Muita gente confunde com codominância. Codominância também é ausência de dominância. Só que agora, olha lá, ó, em que dois diferentes alelos de um gene expressam-se simultaneamente em um indivíduo, ao mesmo tempo. O grande exemplo é a pelagem do gado Shorton. Aqui você tem um touro de pele vermelha, pelagem vermelha, né, marrom, mas você dá na genética como pelagem vermelha, e aqui uma vaca de pelagem branca, certo? Quando cruzou o touro de pelagem vermelha com a vaca de pelagem branca, vai nascer um bezerrinho rosa. Como assim bezerro rosa? Não existe. Né? Vai nascer o quê? Um bezerrinho mesclado. Você pode ver que ele tem tanto características do pai, né, que é vermelho, como da mãe, que é branco. Ele não tem um padrão uniforme, o padrão dele é heterogêneo. Então, repetindo, se o padrão for uniforme, como é o caso da rosa, é herança intermediária. Se o padrão for né, não for uniforme, né, como você perceber aqui, ele é um indivíduo que tem característica tanto do pai quanto da mãe ao mesmo tempo, simultaneamente, aí é codominância. E para encerrar a nossa aula, vamos falar de pleiotropia. Pleiotropia, gente, lembra que eu te falei no começo da aula que nós temos aqui um par de alelos que determinam um gene? Legal. E geralmente, desde que eu comecei a aula, eu estou falando que esse par determina uma característica só, não é isso? Ou é cor de olho, ou é pelagem do animal, do bovino, ou altura, ou cor de olhos. Só uma característica ao mesmo tempo. Pleiotropia é quando um par de alelos determina várias características. Ele pode formar a característica X, ou a Y, ou a Z. Então são várias características que vêm de um único par de alelos. Então, ó, é o fenômeno de um gene condicionar ou influenciar mais de uma característica no indivíduo. Exemplos são os famosos genes letais, genes que provocam a morte do indivíduo, não é isso? Daqui a pouco eu vou mostrar uma situação. Síndrome de Marfan, que é uma criança que nasce com problema tanto no sistema esquelético, cardíaco, no ocular. Então são várias características causadas por um gene só. Fenilcetonúria, que são pessoas que têm dificuldade de pigmentação de pele, perda de pelos. São pessoas que esse gene também pode provocar até retardo mental. Então são várias características causadas por um único gene. Isso é pleiotropia. Dá uma olhada nessa situação. Nós temos aqui um rato de pelagem amarela, azão, azinho, que foi cruzado com outro de pelagem amarela, azão, azinho. Nasceu um ratinho azinho, azinho, pelagem preta, e um azão, azinho, amarelo, mais um azão, azinho, amarelo, e um, olha lá, ó, morreu. Você pode ver que quem morreu foi quem? O azão, azinho. Azão, azão, desculpa. Então nós tivemos um caso de letalidade. Caso de letalidade, tá? Nós conhecemos como pleiotropia. Vamos para a prática? Então vamos lá, gente. Ó, tem que fazer exercício, senão você não consegue trabalhar. Então olha aí, ó. A talassemia é uma doença hereditária que resulta em anemia. Indivíduos homozigotos emisão apresentam a forma mais grave, identificada como talassemia maior. Isso é importante, hein? Então pera lá. Ele falou que se o indivíduo for emisão, é a forma grave. Vamos anotar aqui. É a forma grave. Continua. E os heterozigotos MN, muito bem, apresentam uma forma mais branda chamada de talassemia menor. Então ele falou que se o indivíduo for MN, é uma forma mais branda.
Não se esqueça que ele falou lá em cima aquela hora que essa de cima é grave, não é isso? Joia? Apesar que eu já escrevi, né? Mas vamos corrigir aqui. Não era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer que, aqui nesse caso, tá? A MM, ela é grave, ela é chamada de talassemia maior. E a branda é chamada de talassemia menor. Tá, vamos continuar. O que mais que ele fala? Indivíduos homozigotos NN são normais. Opa, isso é importante, hein? Ele acabou de dizer que se o indivíduo for NN, certo? Ele será um indivíduo perfeitamente o quê? Normal. Vamos lá. Genética, gente. Tem que ler e coletar os dados. Sabemos que todos os indivíduos com talassemia maior morrem antes da maturidade sexual. Opa! Talassemia maior é a forma grave. Eles falaram, né, falou na questão que esses indivíduos aqui acabam o quê, gente? Morrendo, certo? Os indivíduos acabam morrendo. Eles morrem antes da maturidade sexual. Eles nascem, mas não chegam na fase adulta. Eles morrem antes da maturidade sexual. Qual das alternativas a seguir representa a fração de indivíduos adultos? Isso é importante. Descendentes do cruzamento de um homem e uma mulher portadores de talassemia menor, que serão anêmicos. Então vamos lá, gente. Eu te aconselho a fazer o seguinte. Ó, monta um esqueminha. Nós temos aqui um homem, né, casado com uma mulher. Ele falou que esse homem, ele tem talassemia, certo? Branda, menor. Ele é MN, então ele é MN. E a esposa dele também. Ele falou que ambos os indivíduos, né, o casal. E aqui nós teremos descendentes. O que eu tenho que fazer? Vamos fazer o cruzamento. Vamos lá. Eu vou pegar o marido que é MN e vamos cruzar com uma esposa que é MN, certo? Então o que vai dar? Me ajuda aí. Emão com emão, né? M com M dá o quê? MM. M com N dá o quê? MN. N com M, MN. E N com N, NN. Gente, quem vai nascer? Geração F1. Todo mundo vai nascer. Mas ele quer indivíduos o quê? Adultos. Então vamos lá. Só para lembrar, o NN chega na fase adulta. O MN chega na fase adulta, o MN chega na fase adulta. Agora, olha o MM. Olha lá em cima, ó. O MM morre antes da maturidade sexual. Esses indivíduos não chegarão à fase adulta. Então eu vou eliminar. Então ele quer saber na questão quantos serão anêmicos. Então vamos lá. Gente, o NN é normal. O MN é anêmico, o MN é anêmico. Quantos são anêmicos? 2. Agora, professor, é 2 em 4. Não, gente. Eu eliminei o MM, certo? Ele já não está mais na jogada. Ele não vai chegar na fase adulta. Quantos chegarão na fase adulta? 1, 2, 3. Então, resposta 2/3. Legal? Gabarito D de dado. Legal, né? Vamos lá. E para encerrar nossa aula, a última, tranquila. Mendel cruzou duas variedades de mirabile e jalapa, flor maravilha, flores vermelhas e outra com flores brancas. Na geração F1, todas eram rosas. Lembra, gente? A vermelha, né? Vamos só recordar aqui, ó. A vermelha é VV e a branca é BB. E a rosa é, aí você escolhe, VB ou BV, porque aqui não tem dominância. Indique qual será o resultado do cruzamento de uma variedade vermelha. Vamos lá, se eu pegar uma vermelha que é VV e cruzar com uma rosa. Então ele quer uma vermelha com uma rosa. Rosa é VB. Nossa, muito tranquilo. Então vamos lá. V com V, VV. V com B, VB. V com V, VV. E V com B, VB. Vamos ver o que vai ser aqui, pessoal? VV com VV são duas. Duas equivale a 50% vermelhas. Beleza. E V com B também são duas. 50% rosas. Resposta certa, letra D. 50 vermelha, 50 rosa. Legal? Galerinha, é isso aí. Mais uma aula concluída. Beleza? Espero que tenham gostado. Próxima aula nossa, muito fera. Vamos continuar na genética. Grande abraço a todos e até a próxima aula. Bye, bye.